Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Exportar gado vivo com segurança exige muito mais do que embarcar animais. Envolve tecnologia, manejo responsável e atenção a cada detalhe da jornada. Hoje vamos entender como funciona esse processo complexo e estratégico que conecta o campo brasileiro ao mundo. Quem nos conduz por esse tema é a Brenda Engelhardt, uma mulher que representa competência atuando diretamente nesse segmento desafiador e essencial para a pecuária nacional. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? De Goiânia para o mundo, Brenda Barros Engelhardt é arquiteta por formação. Mas foi o agro que a escolheu como ponte entre negócios, pessoas e nações. Casada, mãe do Joaquim, movida pela paixão de transformar realidades, ela conecta o campo ao mercado internacional com coragem e visão. Brenda não herdou espaço, construiu. Protagonista porque reinventa caminhos e cumpre o que promete, com brilho nos olhos e alma comprometida com um Brasil mais próspero e conectado. Obrigada, Brenda, por participar aqui com a gente do programa, conhecer mais um pouquinho de você e desse processo tão importante para o Brasil. Muito obrigada, Jaque, pela oportunidade de estar aqui e poder falar para todo mundo. Todo mundo tem muita dúvida, né, sobre esse tema aí de exportação de gado vivo. Exato. Agradeço estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos começar falando um pouquinho de você, né, Brenda? Como você começou no agronegócio? Você vem de família do agro, você escolheu o agro, foi um setor que te despertou, por quê? Então, na verdade, o agro me escolheu. Eu sempre trabalhei no meio político. Durante mais de 15 anos, eu sou de Goiânia, mas fiquei há 15 anos trabalhando aí entre os três poderes. E sempre o meu ponto principal foi o networking, tá ligando o empresário ao poder público e vice-versa, tá fazendo essas conexões. E numa dessas conexões, nesse cenário, uma amiga minha que faz vários eventos para a embaixada falou: Brenda, eu preciso de uma indicação sua, uma pessoa, um palestrante do agro, porque eu preciso, vão ter 43 embaixadas e eu não tenho nenhum nome, me ajuda. Eu falei assim: eu tenho um nome belíssimo para você, meu marido. E aí ele foi, se apresentou. E eu acho que, assim, foi tão brilhante que a virada de chave foi quando um embaixador desses países africanos chegou em mim e falou assim: nossa, parabéns pelo trabalho, vocês vão salvar a fome no nosso país. Aquilo me tocou, assim, imensamente, porque imagina uma pessoa como eu, que vive no meio político, na promessa de acabar a fome e etc. E nada sai do papel. Nunca nada sai. Já no agro é totalmente diferente. Eu comecei a ver essa questão de que realmente tem celeridade, tem fluxo, tem planejamento e entrega, que é o principal. E acontece rapidamente, não fica ali só no papel, igual na política principalmente. Então eu saí da política para ir para o agro. Muito legal. E como vocês começaram a trabalhar com o embarque de gado vivo? Na verdade, o Rômulo, que é o CEO da empresa, que chama Engelhardt Agrobusiness, ele já está no mercado há mais de 20 anos. Né? Todo mundo acha estranho, nossa, exportar gado vivo, porque só existem, assim, 6 empresas no país ativas que exportam gado vivo. Mas é algo que existe milenar. Para você ver, desde a época da Arca de Noé, como que você acha que os animais, né, vieram? Então, é uma profissão que vai continuar existindo por décadas e décadas, né? Então, exportar gado vivo é algo milenar que sempre vai existir. Mas cada vez mais, principalmente, né, com os cuidados que precisa ter com o animal, é um processo difícil, né? A gente vê aí muito falando de sustentabilidade, a sustentabilidade tem todo esse processo de cuidado com o animal. Qual é esse processo? Como é esse passo a passo? Como é que vocês cuidam para que esse animal tenha uma viagem tranquila e possa chegar lá mais tranquilo?
Então, o protocolo sanitário para a exportação de gado vivo, ele é um dos mais exigentes do mundo, porque os protocolos são internacionais. Então, a gente tem que seguir uma série de etapas para estar podendo garantir o bem-estar do animal e essa sustentabilidade. E isso vem de um grande processo. Começa desde a parte de você estar com a fazenda habilitada para isso. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que ver se a fazenda está 100% ok. Se ela está dentro do controle de sanidade, dentro das normas técnicas, tem que estar tudo ok, para aí sim a gente poder buscar os animais, porque os animais que a gente exporta são animais, assim, belíssimos. Eu não entendia, quando eu comecei a entender, são os mais bonitos, eles querem os mais bonitos. O que tem a pelagem mais bonita, mais brilhosa, não pode ter chifre. Por que não pode ter chifre? Exatamente por uma segurança ambiental, porque um chifre pode machucar o outro gado. E aí, nesse embarque, machuca, né, os outros gados. Não pode ter nenhum tipo de doença de pele, nenhum tipo... A gente é regulamentado, todas as vacinas. Então, assim, existe um protocolo sanitário super exigente, veterinário acompanhando 24 horas por dia. É um processo, assim, de logística, assim, surreal mesmo, assim, é bastante complicado até chegar ao embarque. Tem um processo muito longo até aí, de confinamento e tudo mais. Os gados são preparados para isso, né? Exatamente. Ou seja, eles ficam em confinamento porque eles já ficam numa sensação que é a mesma que eles vão ter durante o translado. Quanto tempo mais ou menos eles demoram, né? O mínimo ou o máximo durante essa viagem? De 8 a 18 dias. 8 dias Marrocos e 18 Turquia, se eu não me engano. Quais são os principais desafios que você pode dizer pra gente quando a gente fala da exportação do gado, né? Até porque, como você mesmo começou falando, muitas pessoas ainda não entendem, né? Já que hoje a gente tem uma exportação tão grande da carne já pronta para ser consumida lá fora. O principal desafio é a logística. A gente tem uma demanda muito grande. E o principal sistema que a gente tem para fazer esse deslocamento é o sistema terrestre. Então, assim, acho que o maior desafio de todos são as estradas. Acontece muito de ter o tombamento de carretas com boi vivo, aí morre milhares de animais. E o que é o problema? Estradas mal executadas, estradas cheias de buraco. Então, assim, a gente tem um protocolo surreal para poder exportar o gado vivo, mas aqui internamente a gente passa por problemas super complicados e o principal deles é a logística, que são as estradas do país que transportam essa carga viva. Então a gente tem muito esse problema com carga. E outra coisa que limita muito até o nosso processo de exportação é o fato que eles exigem que, para a segurança do animal, tenha no máximo 8 horas de transporte. Os caminhões, eles têm eles são feitos do tamanho do animal, tem ventilação, tem climatização, as forragens são de palha de arroz, para sempre ficar seco, não ter problema nenhum de umidade, para não gerar nenhum tipo de problema. A mesma coisa acontece no navio. Então, realmente algo muito complexo até chegar no navio. Mas o principal desafio que a gente tem é essa logística de transporte. Porque se o Brasil, por exemplo, aumentasse de 8 horas para 10 horas ou para 12 horas essa exportação do gado nas rodovias, a gente já poderia ter mais fazendas habilitadas para exportar. Porque, como eu te disse, a primeira coisa de todas é ter uma fazenda habilitada para isso. E que tenha no máximo 8 horas até chegar ao porto. No máximo 8 horas. E isso limita o mercado. Porque imagina, a gente tem pouquíssimos portos no Brasil, isso é outro desafio, porque tudo no Brasil é fila. É fila até para exportar as coisas. Então, assim, os portos são saturados, todos os portos muito cheios, você sempre tem que... Você não tem uma data certa para exportar, você tem uma previsão, porque depende da ordem de chegada, da ordem da fila. Então, assim, a gente tem que ter realmente
investir na infraestrutura das nossas rodovias e dos nossos portos. Interessante. Isso é muito importante. E nessa burocracia que eu estou te dizendo, porque se você aumenta de 8 para 10 horas, você tem mais possibilidade de ter outras fazendas que podem arrumá-las para poder serem habilitadas para exportar gado vivo. Isso facilitaria a logística para todo mundo, o mercado poderia crescer. Enfim, o Brasil... só ano passado a gente exportou mais de 1 milhão de cabeças de gado. Então, assim, é um volume muito expressivo. É algo que realmente há de se pensar para melhorar. O que a gente pensa, geralmente, Brenda, quando ouve falar da exportação de gado vivo, é que é mais difícil para o gado esses dias que ele passa embarcado. Então, o que você está dizendo aqui não. Que talvez seja mais difícil o processo de transporte até o navio do que depois do navio. Ou Exatamente. seja, essa viagem ele fica relativamente tranquilo, né? Tem todos os cuidados ali, mas ele chega mais tranquilo ao destino final. Chegam mais tranquilos, com acompanhamento veterinário 24 horas por dia. Tem também o acompanhamento da pessoa responsável do país que está recebendo, ventilação, climatização, alimentação 24 horas por dia à vontade. Tem toda a situação deles não ficarem molhados, né? Porque por conta das necessidades fisiológicas dele. Então eles ficam, tem um espaço ideal que tudo dentro das leis, né? O espaço ideal onde cada animal ocupa, eles vão deitados, parece uma cama. O espaço que eles ficam. Então, assim, eles vão muito confortáveis. Eu acho que eles vão muito mais desconfortáveis no transporte terrestre aqui no Brasil do que no marítimo, que é de 8 a 18 dias. Muito legal. Bom, aprendemos bastante hoje aqui, Brenda, sobre esse transporte de animais vivos, né? Te agradecer por compartilhar com a gente tanta informação, né? E que você possa aí continuar inspirando outras mulheres que também estão dentro desse universo do agronegócio. Ai, que bom, fico muito feliz. Eu acho que o mercado do agro com as mulheres está crescendo cada vez mais. O que eu percebo hoje em dia é que as mulheres, elas estão cada vez mais tentando se capacitar e os homens estão ficando para trás, porque o que o agro exige o tempo inteiro é essa dinâmica, esse estudo, porque é o tempo inteiro surgindo novas doenças, novos protocolos e quem está correndo atrás dessas atualizações são as mulheres. Então as mulheres elas vêm cada vez mais desempenhando um papel fantástico dentro do agro, nessa parte técnica, que vai muito além da porteira. Na nossa empresa mesmo, a primeira pessoa a assinar um laudo de exportação de gado vivo do país. Ela trabalha com a gente, a doutora Patrícia, e a gente trabalha com muita mulher, mas não por ser mulher, porque eu acho que não é uma questão de ser mulher, é uma questão de ser competente, né? Não está na questão do gênero. Realmente a mulherada ela vem cada vez mais buscando informação e está acima aí de muita gente. É isso. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Bom, agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história. É fácil, basta acessar o QR Code na tela e preencher o formulário. Quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. E no próximo bloco, vamos conhecer a Laila Muniz, protagonista do Canal Rural, que tem papel essencial para a comunicação do agro. A gente volta já já. Em um setor tão dinâmico e estratégico como o agronegócio, a informação de qualidade é uma ponte essencial entre o campo, a cidade e o mercado. E é aí que entra o jornalismo, traduzindo dados, decisões e tendências em conteúdo claro, confiável e acessível. E quando falamos em excelência nessa missão, o Canal Rural é referência nacional. Hoje temos o privilégio de conversar com Laila Muniz, gerente de jornalismo do Canal Rural, para entender como a comunicação transforma o agro todos os dias. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Brasiliense de alma disciplinada, Laila Muniz é jornalista formada pelo Centro Universitário de Brasília. Apaixonada por moda, maquiagem e conteúdo que transforma, encontrou no agro um caminho inesperado, mas certeiro. Foi no Ministério da Agricultura em 2007 que mergulhou de cabeça nesse universo. Com coragem, estudo e entrega, transformou a inexperiência em protagonismo. Hoje lidera o time de jornalismo do Canal Rural
e soma 10 anos de dedicação ao agro. Protagonista, porque enfrenta desafios como quem desfila com propósito, com firmeza, estilo e consistência. Laila, é um prazer receber você aqui, né, minha colega, minha para aqui no Canal Rural, para conhecer um pouquinho mais dessa sua trajetória no agro. Obrigada, Jaque, pelo convite. Também é um privilégio eu estar aqui falando um pouquinho da minha história. Conta um pouco pra gente, Laila, como você começou no agronegócio, né? Como foi essa sua vinda para o nosso setor? Foi muito por um acaso, né? Quem me trouxe para o agro foi, na verdade, meu gosto por trabalhar com economia, né? Então, eu tive uma oportunidade de lá atrás, em 2007, como vocês falaram no início, ir para o Ministério da Agricultura. É a economia que me trouxe. Então, o desafio de pegar uma área que eu não conhecia nada me motivou, né, a ir trabalhar com agro, e foi a minha primeira experiência com gestão também. Então, lá atrás eu era bem jovem, já peguei uma equipe de 12 pessoas, né, então eu falei, bom, eu vou ter gestão e agro, que eu não tinha nenhuma ligação mesmo de verdade, então foi muito bom porque foi transformador na minha carreira nesse momento. E quando veio também o convite de trabalhar com o jornalismo aqui no Canal Rural? Aí eu já estava um pouquinho fora do agro há alguns anos, né? Eu tinha ficado já quase 8 anos no Congresso fazendo conteúdo digital, né? E aí eu tinha uma oportunidade de continuar no Congresso ou fazer uma coisa diferente, né? Então veio o convite para TV e para fazer conteúdo digital. Nunca tinha feito TV na minha vida, então também já era um outro enorme desafio. E eu tinha experiência com agro, que foi bacana, né? E com política. Aí eu falei, bom, eu gosto de desafio, vamos lá, vamos pegar o desafio e vim trabalhar com agro. Aí comecei lá em Brasília, né, em 2019, pegando um projeto específico que era ligado à Frente Parlamentar da Agropecuária. Um ano e pouquinho depois, eu recebi o convite para vir para São Paulo, né, já para pegar a área de projetos aqui e depois peguei os telejornais. Então foi muito bom porque ampliou muito a minha base de experiência, de conhecimento, não só com agro, mas também com o jornalismo de um modo geral. Muito legal. E hoje é muito importante a gente falar sobre esse jornalismo que conecta o campo com a cidade, né, Laila? Ou seja, vocês pegam informações, como você mesmo falou, principalmente as econômicas, né, e traduzem tanto para o produtor rural entender quais são os próximos passos dele, mas também para o público final cada vez ficar mais próximo, né? Exato, já que assim, independente de qualquer setor que eu tenha trabalhado com jornalismo, o meu propósito principal de ter escolhido essa profissão é produzir um conteúdo que seja útil para alguém, né? E para ele ser útil para alguém, eu preciso mergulhar, estudar e traduzir, como você bem falou. O agro, às vezes as pessoas falam, você vai trabalhar com jornalismo especializado, você vai enjoar, né, vai esgotar. Que nada, é um setor extremamente amplo, que tem assuntos muito complexos, né? Então a gente tem que ter o desafio, o compromisso de traduzir, de pesquisar, de se informar, de aprofundar, né? Hoje tem muito produtor de conteúdo, muita gente faz conteúdo, qualquer pessoa pega um celular e faz um conteúdo, mas um conteúdo verificado, que eu consiga dar uma informação que seja palatável para as pessoas entenderem todo dia. Eu acho que esse é a maior responsabilidade, acho que o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com o jornalismo agro só aumentou com a quantidade de produtores de conteúdo que a gente tem hoje, né? Com a veracidade das informações e com uma informação que seja realmente compreensível e que seja útil, né? E que seja verdadeira e que seja útil efetivamente para o nosso público, que é principalmente o produtor, né? Que todo dia está ali, o público fiel que a gente tem, justamente porque eles confiam na informação que a gente está ali todo dia passando. Exatamente, ajudar esse produtor rural a cada vez mais produzir com sustentabilidade, entender o papel importante que ele tem de alimentar o mundo, né, Laila? Exatamente, né? Então acho que eles buscam o Canal Rural por ser uma referência, porque ele vai ligar ali, ele vai entrar nas redes digitais, ele vai ligar a televisão, porque ele confia que ele vai ter uma informação de clima, que ele vai ter uma cotação ali correta, que ele vai ter uma entrevista com uma análise de um cenário para ele tomar uma decisão, né? O produtor é o cara que está ali a céu aberto plantando, né? Ele tem muitas variáveis que estão fora do controle dele. Então, tudo que a gente pode ajudar todos os dias a ter uma informação boa, confiável, vai contribuir para que ele faça a lavoura dele, traga o nosso alimento, o combustível, a fibra que a gente veste, né? Tudo da gente do agro está em tudo, né? Então a gente tem, é muito legal, dá muito orgulho, né? Esse trabalho que a gente faz todo dia. E um ano de COP30, Laila, qual a importância dessa informação, né? Como é que a gente mostra, não só para o Brasil, mas para o mundo,
o papel desse agronegócio. A gente está se preparando bastante aqui no canal, né? E você, como gestora do jornalismo, também trabalhando nesse ano importante para o Brasil, né? É o momento de se posicionar. Ou já que eu acho que aí a responsabilidade é ainda maior. Por quê? A gente ainda tem dentro do nosso próprio país, a gente ainda tem muita gente com informações muito ruins relacionadas ao agro. Que o agro destrói, né? Que o agro ele tem um papel muito negativo em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade. Então a gente tem uma obrigação, enquanto produtores de conteúdo, a ter uma informação para mostrar não. O agro, ele é necessário. Por quê? Porque ele produz alimento, todo mundo tem que comer, né? Mas ele também consegue conciliar a questão da sustentabilidade ambiental, né? Nas boas práticas que a gente tem. Então a gente precisa cada vez mais avançar na forma como a gente faz comunicação agro, para que todo mundo entenda que o agro pode ser um aliado. Ele é um aliado, né? Não só porque ele produz o alimento, mas também porque ele também pode contribuir com também a questão ambiental, né? Então a gente tem que se preparar cada vez mais e ter esse protagonismo, né, dentro da COP30, para não ser só o agro ficar ali como vilão, como o setor que destrói a natureza. Exatamente. O agro é apaixonante, né, Laila? Estamos aqui para poder ajudar um pouquinho a comunicá-lo para fora da porteira e para dentro da porteira cada vez mais. Não, com certeza. Acho que esse trabalho da gente, a gente precisa cada vez mais estudar, né? Todo dia eu aprendo, todo dia eu aprendo com o setor, com os colegas aqui dentro, a troca que a gente tem. E é o mínimo que a gente pode fazer para ajudar o produtor e para também fazer essa conexão com a cidade, né? Que a gente falou da COP30, então a conexão com a cidade. Eu trabalho muito das redes sociais do canal que a gente tem procurado fazer agora, passar informação para o produtor, mas também fazer com que as pessoas que não estão no setor entendam, conheçam, se interessem, né? Pelo que ela vai no supermercado comprar, pela roupa que ela compra, pelo combustível que ela coloca no carro dela, como que aquilo vem, como que aquilo é feito e que aquilo faz parte da vida dela e que também contribui também com a parte ambiental, né? Então esse trabalho a gente tem que se aprofundar cada vez mais e é muito legal, eu me sinto muito orgulhosa de fazer esse trabalho todo dia. Que legal, Laila. Obrigada pela sua participação aqui. Prazer te conhecer um pouquinho mais. Obrigada, Jaque. Bom, o programa chega ao fim e para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixa de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro dos conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem. Até lá!